E aí, galerinha, tudo bem? Professor Mário aqui para nós fazermos a resolução de 3 questões super show de bola que envolvem um tema muito frequente nas provas de vestibular, a citogenética. As questões estão na nossa apostila 1 do Enem e a gente vai ver aqui com vocês. Por que essas questões foram escolhidas? Porque em cima dessas questões que eu vou resolver com vocês, nós vamos poder revisar, não é isso, pontos fundamentais dessas moléculas chamadas ácidos nucleicos, suas características, suas propriedades e algumas coisinhas que são bastante delicadas em determinadas situações de questão de vestibular. Beleza? Então, nosso tema é citogenética, falaremos sobre ácidos nucleicos e vamos mergulhar nessa molécula para ver como é que essas questões podem detonar numa prova. Beleza? Vamos então para a primeira questão? Dá uma olhadinha comigo aí na tela. Essa questão, como ela é show de bola, vem comigo. Olha só que questão maravilhosa, tá? Ele diz assim, a estrutura tridimensional da molécula de DNA foi descoberta em 1953 por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, em Cambridge, no Reino Unido. O estudo ganhou destaque em 1957, quando foi demonstrado que o DNA se autorreplica. O prêmio Nobel foi atribuído a esses pesquisadores em 1962. Então, para você quebrar essa questão, vem dar uma revisada aqui nos famosos ácidos nucleicos. Vem comigo. Olha só. Então, galera, o que eu tenho que saber sobre ácidos nucleicos para que a gente mate essa questão? Primeiro, vamos lá. Essa questão vai envolver com estrutura, essa questão vai mexer com ligação química. Então, olha só. Primeira coisa, ácidos nucleicos, vamos lá, são polímeros, beleza? Polímeros. Traduzindo, poli significa vários, olha que legal, meros, unidade. Olha que legal. Então, são macromoléculas formadas por várias, o quê? Unidades menores. Tudo bem? No caso dos ácidos nucleicos, esses polímeros, ó, vem comigo, são formados, beleza? Por monômeros. Beleza? Galera, isso aqui vai ser uma das pistas para nós eliminarmos algumas letras. O que é o monômero? Seria a menor unidade que forma esse polímero. Beleza? Esse monômero, no caso dos ácidos nucleicos, vem comigo e dá teu show. Tem nome. Esses monômeros são os famosos, olha que legal, nucleotídeos. Olha isso aqui, galerinha. Presta atenção. Nucleotídeos são as unidades formadoras dos ácidos, o quê? Nucleicos. Beleza? Então, o nucleotídeo seria como se fosse a pequena pérola que vai formar o colar gigantesco que é o ácido nucleico. Beleza? Então, vem comigo. Mário, de que é feito um nucleotídeo? O nucleotídeo em si, esse nucleotídeo em si, ele como nucleotídeo, ele é formado por um fosfato, que vai estar ligado a uma pentose, que vai estar ligado a uma base nitrogenada. Então, isso aqui tudo, galera, é que é essa unidade formadora do ácido nucleico chamado nucleotídeo. Então, quando eu pego vários desses nucleotídeos, olha para cá e dá teu show, e uno uns nos outros, fazendo o que nós chamamos de polimerização. O que é polimerizar? É pegar o monômero, nesse caso o nucleotídeo, e ligar um no outro para formar o quê? O polímero, que é o nosso ácido nucleico. Belê? Fechou? Vem comigo e dá teu show. Então, isso aqui tudo, galera, é o nosso nucleotídeo. Tudo bem? Quando eu pego um nucleotídeo, olha que bonito, eis aqui um nucleotídeo, e ligo ao nucleotídeo que vem em sequência, perceba, num processo chamado polimerização, aqui ó, liguei aqui. Isso aqui é um processo de polimerização. Essa ligação química aqui, que vai ligar o nucleotídeo de cima ao nucleotídeo de baixo, ela vai ser decisiva na questão. Essa é uma ligação química chamada fosfodiéster, beleza? Então, a ligação química chamada fosfodiéster é a ligação química que vai ligar o nucleotídeo de cima ao nucleotídeo de baixo. Beleza? Então, o que eu tenho até aí? Bora, Mário, me ajuda, vai. Estamos falando de ácidos nucleicos. São macromoléculas, polímeros,
formados por unidades menores, chamadas o quê? Monômeros. O nome desse monômero? Nucleotídeo. Como é que eu formo um nucleotídeo? Fosfato ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada. Se eu ligo um no outro, eu estou formando um ácido nucleico. Nome da ligação que polimeriza, fosfodiéster. Beleza? E mais um detalhezinho que nessa questão será crucial para você respondê-la. Vem comigo e dá teu show. Como nós temos dois ácidos nucleicos, nós temos o DNA e nós temos também o RNA, o que vai diferenciar se é DNA ou RNA é esse pedacinho aqui do nucleotídeo, galera, ó, formado pela pentose e pela base nitrogenada. Beleza? O fosfato, ó, é o mesmo. O fosfato, ó, é o mesmo. Só que aqui, quando a gente vai para pentose, no DNA, essa pentose aqui, meus amores, é a desoxirribose. No RNA, a pentose aqui, meus amores, é a ribose. Então, se tiver desoxirribose, é DNA. Se tiver ribose, é RNA. Tudo bem? Daí vem o nome dessas moléculas, ó. Ácido desoxirribonucleico. É um ácido nucleico cuja pentose é a desoxirribose. Ácido ribonucleico. É um ácido nucleico cuja pentose é a ribose. Beleza? E aqui, essa pentose está ligada à famosa base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas, elas podem ser adenina, que é comum aos dois, elas podem ser guanina, que é comum aos dois, ela pode ser citosina, que é comum aos dois, mas se for DNA, aqui eu tenho timina, e se for RNA, eu poderia ter uma uracila. Sendo então, cuidado, timina exclusiva do DNA e uracila exclusiva do RNA. E, Mário, onde é que isso vai me ajudar na questão? Tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Tá vendo esse pedacinho aqui? O pedaço do nucleotídeo formado só pela pentose e pela respectiva base nitrogenada que está acompanhando essa pentose, isso nós chamamos de nucleosídeo. Então, o que é o nucleosídeo, meus amores? É o pedaço do nucleotídeo que vai diferenciar quem é DNA de quem é RNA. Então, com base nessa pequena revisão que eu fiz aqui, olha que questão maravilhosa. Vamos para as alternativas? Vem comigo e dá teu show. Dá uma olhada na tela. Letra A. Olha só. A letra A diz, sobre esses ácidos nucleicos, né? O que seria correto afirmar? Letra A. Esses ácidos nucleicos são formados por nucleosídeos, olha, os quais são constituídos por uma base nitrogenada, citosina, adenina, guanina, timina, uracila, olha para cá, e por uma pentose, ribose ou desoxirribose e um grupo fosfato. Mário, eu tenho alguns erros aí. Olha só, considerando os estudos sobre DNA, a questão é sobre DNA. Então, primeiro erro, não posso levar em consideração a presença de uracila, porque uracila só tem no RNA. Não posso levar em consideração a presença de ribose, porque ribose é do RNA. Beleza? E outra coisa mais séria, quando ele fala em nucleosídeo, meus amores, eu tenho que falar apenas em pentose e base. Eu não levo em consideração o fosfato. Então, a letra A, galera, ela é extremamente poderosa na tentativa de tentar fazer você errar. Beleza? Erro da letra A. Ele fala de DNA, então não pode ter uracila, não pode ter ribose. Ele fala em nucleosídeo. Nucleosídeo, você tem que levar em consideração apenas a pentose e a base nitrogenada. Não pode levar em consideração o fosfato. Olha só que legal. Vem comigo e dá teu show. Vamos na letra B. A ligação entre a base nitrogenada e a pentose é feita covalentemente através de uma ligação N-glicosídica com a hidroxila ligada ao carbono 5 da pentose? Obviamente que não. Nós falamos em ligação fosfodiéster, que vai fazer a polimerização. Então, a letra B, ó,
também está fora, meus amores. Dá uma olhada na letra C, que fica toda bonita. Olha só, os nucleotídeos são constituídos por uma molécula de açúcar com 5 carbonos, sim, por um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. Com certeza. Olha o desenho aqui na lousa que eu fiz sobre o nucleotídeo. Ó, nucleotídeo, a questão aí fala nucleotídeo. Ele tem o fosfato, a pentose, que é um açúcar com 5 carbonos, ligado a uma base nitrogenada. Nós já temos a nossa alternativa. É a letra o quê? C. Mas, Mário, qual seria o erro da letra D? Dá uma olhada na letra D. A ligação peptídica é aquela que une 2 nucleotídeos. Pé. Venha para cá. Olha só, desenhei aqui para você. O que liga um nucleotídeo a outro nucleotídeo não é uma ligação peptídica, é uma ligação do tipo fosfodiéster. Cara, Mário, essa questão ela é muito cheia de detalhes. Com certeza, essa é uma questão chamada completa, meus amores. Belebele? Vem comigo na letra E para nós vermos qual é o erro dela. Vamos lá? A ligação fosfodiéster é o nome dado para a interação entre 2 ou mais aminoácidos. Cuidado! A ligação que liga um aminoácido ao outro para formar uma proteína é que é peptídica. A ligação que une 2 aminoácidos é peptídica. A ligação citada na letra E é fosfodiéster. Eu não estou ligando um aminoácido no outro, eu estou ligando um nucleotídeo no outro. Cara, essa questão é maravilhosa. O nível dessa questão é extremamente hard, mano. É panqueira. Pegou a parada? Cravou letra C? É com a gente, papai. Questões que a gente vai resolver para tirar suas dúvidas e aprofundar no assunto. Tamo junto? E aí, tá pronto para a próxima questão? Ainda envolvendo ácidos nucleicos. Só que agora a gente vai mergulhar mais ainda. A primeira, a gente viu o que era nucleotídeo. A gente viu o que era o nucleosídeo. Beleza? A gente viu ligação fosfodiéster. Então, nós vimos um aprofundamento naquela que é a estrutura formadora do ácido nucleico. Beleza? Essa próxima questão que nós vamos citar agora, ela exige, mais uma vez, de você um conhecimento aprofundado, não é isso? Dentro dos ácidos nucleicos. Só que essa agora, ela vai pedir para você, ela vai exigir de você que você tenha conhecimento sobre, primeiro, classificação das bases nitrogenadas, como sendo púricas, pirimídicas, estrutura da molécula dessa base nitrogenada, se ela vai ser uma molécula com uma cadeia fechada, 2 cadeias fechadas, e mais ainda, a famosa ligação ponte de hidrogênio, que liga uma base a outra na molécula de DNA. E essas pontes de hidrogênio, o que tem, Mário? Elas têm um número específico. Então, para nós detonarmos essa questão que é maravilhosa, para mim, uma das questões completíssimas sobre ácidos nucleicos, a gente vai dar uma revisada bem bonita em relação às bases nitrogenadas e às ligações químicas chamadas pontes de hidrogênio. E para isso, vem comigo aqui no nosso quadro para eu retomar o nosso famoso nucleotídeo, aquele que é a base formadora dos ácidos nucleicos. Vem comigo? Olha só! Você lembra que nós falamos para você o seguinte: o nucleotídeo é a unidade formadora do ácido nucleico. Vamos lá. Eu tenho um fosfato que vai estar ligado a uma pentose e esta vai estar ligada a uma base o quê? Nitrogenada. Beleza? Caiu o pincel da mão do tio. Vambora. Mário, só que quando a gente fala em base nitrogenada, que é uma das cobranças nessa questão, essas bases nitrogenadas, elas podem ser classificadas como, primeiro, vamos lembrar, bases púricas, também conhecidas como purinas, e bases pirimídicas, também conhecidas como o quê, meus amores? Pirimidinas. Tudo bem? Mário, eu preciso saber quem são as bases púricas? Sim,
Precisa? Quem são as bases púricas? Diga para mim. Adenina e guanina. Beleza? Adenina e guanina. Ai, Mário, tu sempre me prometes que eu não vou decorar. Vamos comigo? Lembra que para existir vida nós precisamos de água. Beleza? Eu te pergunto, se você tivesse que escolher, você gostaria de uma água pura ou uma água poluída? Uma água pura, né, bebê? Então, vida, água, água pura. Vem comigo. Repita, ó. Água pura. Uhul! O que é água pura? Adenina e guanina são as bases do quê? Púricas. Nunca mais erro, tio Mário. É só dizer água pura. Água pura, adenina e guanina são as bases púricas. Beleza? Mário, e quem são as pirimídicas? Ora, se a adenina e a guanina são as púricas, as pirimídicas são quem? Dá teu show. Timina, citosina e, no caso do RNA, a uracila. Beleza, galerinha? Tranquilo? Pronto. Já sei quem são as púricas, já sei quem são as pirimídicas. Mário, o que mais que eu tenho que saber? Por que uma base é púrica e uma pirimídica? Você tem que lembrar que as moléculas, elas podem ser moléculas de cadeia aberta, moléculas de cadeia fechada. Quando uma molécula tem a cadeia fechada, né, nós dizemos que ela possui o famoso anel na sua cadeia. Lembra? O anel mais famoso da química orgânica, né, o anel aromático, o anel benzênico, beleza? Então, o que vai fazer uma base nitrogenada entrar para o grupo das bases púricas ou pirimídicas é a quantidade de cadeias fechadas, ou seja, anéis que existem na estrutura dessa molécula. Então, o que nós temos é o seguinte, ó, bases púricas, tá? Tem ou possuem, dois ou duas cadeias fechadas, dois anéis, não é isso? Em sua molécula. Já as pirimídicas possuem um só anel em sua estrutura molecular. Então, de maneira bem didática, tá? Não que seja exatamente esse formato, uma base púrica, adenina e guanina, meus amores, tem que ter, ó, duas cadeias, o quê? Fechadas. Enquanto uma base pirimídica, seja ela timina, citosina ou, no caso do RNA, uracila, tem apenas uma cadeia, o quê? Fechada. Beleza? Tudo bem? Então, dois anéis é base púrica. Um anel é pirimídica. Beleza, galerinha? Beleza? Vem comigo e dá teu show. A questão fala sobre a molécula de DNA. E como você sabe, a molécula de DNA, galerinha, olha só, ela é uma molécula de fita dupla. DNA é uma molécula dupla, beleza? E para você montar a molécula dupla do DNA, existe, tá? Não esqueça disso, uma ordem de ligação entre as bases nitrogenadas. E essa ordem de ligação sempre diz o quê? Olha que coisa bonita, né? Olha que coisa bonita. Diga, tem alguém conversando com a gatinha. Uhul! É a gatinha, vamos bater um lero. Ó, tem alguém conversando com a gatinha. Tem alguém conversando com a gatinha. Ou seja, timinas sempre ligadas às adeninas, as citosinas sempre ligadas às guaninas. É assim que a molécula dupla de DNA se monta, né? Ligando sempre uma base pirimídica a uma púrica, sempre uma pirimídica a uma púrica. A ordem, quem vai estar de um lado, quem vai estar do outro, isso varia de DNA para DNA. Mas é importante dizermos que no DNA, timinas com adeninas, citosinas com guaninas. Uma outra questão importante também nessa questão, galera, olha que doido, é que entre essas bases nitrogenadas, o que vai ligar uma à outra são essas ligações químicas aqui. As chamadas ligações químicas, conhecidas pelo nome de pontes de hidrogênio, ou simplesmente ligação de hidrogênio. E existe um número específico de pontes. Nunca esqueça, entre timinas e adeninas, se liga, duas pontes. Entre citosinas e guaninas, sempre 3 pontes. Então, essa questão, galera, olha o quanto ela é profunda. Se você não souber dizer quem é púrica e quem é pirimídica, se você não souber identificar que uma base púrica tem que ter 2 cadeias fechadas ou 2 anéis,
E a pirimídica é um só. E se você não souber identificar que entre adeninas e timinas são 2 pontes, e entre citosinas e guaninas tem que ser 3 pontes, você não mata essa questão. Olha como a questão é simplesmente maravilhosa. Vem comigo, dá uma olhada na tela, vamos para a leitura da questão e para a resolução, depois que você pegou esse resumão show de bola. Vamos lá, olha só. Cíntia é mãe biológica, tá? E liberou alguns doces de festa para o aniversário, né? Para apresentar às crianças. De uma forma bem simples, o conceito de molécula, ou seja, ela usou jujubinhas para montarmos uma molécula. Ela usou tubinhos gelatinosos para demonstrar a pentose e o fosfato. No meio, as jujubas retratam as bases nitrogenadas. O pareamento entre adenina, timina, citosina e guanina foi feito sempre com as mesmas cores. O palito de dente foi utilizado para as pontes de hidrogênio. Claro que as representações foram rudimentares, porque, afinal de contas, elas vão aprender na escola quando for o momento de aprendermos sobre moléculas. Beleza? Então, perceba, nós vamos ter jujubas para representar toda a estrutura dessa molécula aí, que claramente a molécula do DNA está até escrito na questão. Em cima disso, vamos ver quais são as opções e por que a letra tal, ou tel, ou til seria a correta. Dá uma lida na letra A com o titio. Olha só, letra A diz assim, colocar 2 pedaços de palito, opa, lembre-se, o palito representa a ponte de hidrogênio. Colocar 2 pedaços de palito de dente para representar a ligação de pontes de hidrogênio entre guanina e citosina. Nesse momento, vem para cá, olha aqui, olha aqui. Entre citosina e guanina, meus amores, eu deveria usar 2 palitos ou 3? 3. Então, a letra A está errada, porque ele pede para usar 2 pontes entre citosina e guanina. Isso não cabe, porque entre citosina e guanina tem que ser 3 pontes. Letra A, completamente eliminada. Tudo bem? Vamos à letra B. Perceba, colocar 3 pedaços de palito de dente para representar a ligação de pontes de hidrogênio entre adenina e timina. Mário, olha que doido. Se você não souber sobre ponte de hidrogênio, acabou a questão, cara. Por quê? Porque, olha só, ele mandou colocar 3 entre timina e adenina e 2 entre citosina e guanina. Ou seja, o erro da letra A consertaria a letra B, o erro da B consertaria a A. Então, as duas estão erradas, porque ambas erram na quantidade de pontes de hidrogênio. Mário, para nunca mais esquecer, vai. Entre adenina e timina, 2 pontes. Entre citosina e guanina, 3 pontes. Beleza? Cai dentro. Bora para a letra C. Vamos lá. Juntar agora 2 jujubas laranjas para representar uma timina com 2 anéis e uma vermelha para representar uma adenina com 1 anel. Galera, o pareamento até que está correto. Tá? O pareamento até que está correto. Pois ele mandou nós juntarmos, não é isso? Uma timina com uma adenina. Mas qual é o erro? A timina, galera, é a base pirimídica. Sendo pirimídica, ela só pode ter 1 anel. Enquanto a adenina é a base púrica. Sendo ela a base púrica, ela é quem deveria ter 2 anéis. Então, o erro aí não é no pareamento. O pareamento está ok. O erro é na quantidade de cadeias fechadas. Tu é doido, Mário! Tu é doido! Essa questão é muito punk! Ou eu sei tudo de base nitrogenada, ou eu vou se degolado na questão. Beleza? Então qual é o erro da C? O erro é a quantidade de anéis que foram colocados para a adenina e para a timina. Timina tem que ter 1, adenina tem que ter 2. E é por isso, meus amores, que a letra D fica correta. Dá uma lida na letra D. Olha só. Juntar 2 jujubas verdes para representar uma guanina com 2 anéis e uma amarela para representar a citosina com 1 anel. Essa daí é correta por quê? Porque quando você liga, ele manda ligar, olha só, uma guanina a uma citosina. O pareamento está correto. Sendo guanina uma base púrica, ela tem que ter, sim, 2 anéis. Sendo a citosina uma base pirimídica, ela tem que ter, sim, apenas 1 anel. Então, a letra D torna-se a resposta correta,
Porque, afinal de contas, base púrica tem 2 anéis. Base pirimídica tem 1 anel. Bebê! É nós na quebrada. Letra D, mais uma questão maravilhosa. Você conseguiu perceber que nessas duas questões que eu resolvi para você, se você não tivesse o conhecimento, como a gente faz aqui com o Chub-Chub do Evolução, não é isso? Profundo no assunto, mostrando tudo o que tem que ser mostrado de um assunto para você, você com certeza teria muita dificuldade de resolver essas duas questões. Beleza? Mas nós temos mais uma. Quer ver mais uma? Bora ver mais uma? Essa aqui agora a gente vai mergulhar no que nós chamamos de equilíbrio de Chargaff, o equilíbrio da molécula de DNA. Vem comigo, te prepara. Tô doido para te mostrar mais uma questão, beleza? Para a gente fechar esse assunto de maneira show de bola. Vem comigo? E aí, galerinha? Você está pronto agora para nós vermos mais uma questão show de bola? Falando agora sobre um cara maravilhoso, não é isso que nos deu o famoso equilíbrio da molécula de DNA. Esse cara chama-se Chargaff. Mário, o que seria o equilíbrio de Chargaff para nós resolvermos a próxima questão? Antes de irmos para a questão, vem comigo na tela aqui do nosso quadro para que a gente possa entender Chargaff. Vem comigo, olha só. Um cara chamado Erwin, beleza? Ó, Erwin Chargaff. Olha só o nome bonito do cara. Esse cara nos mostrou o seguinte. Você lembra? Vem comigo, Chuchu. Você lembra que a molécula de DNA, ela é uma molécula de fita dupla, né? 2 cadeias de nucleotídeos, não é isso? Lado a lado, ligadas uma à outra pelas suas bases nitrogenadas por pontes de hidrogênio, seguindo sempre aquela orientação que diz o quê? Uma púrica com uma pirimídica e uma pirimídica com uma púrica, sempre ligando assim. E a gente brincou, inclusive, nessa aula de resolução, como se monta um DNA? Diga, tem alguém conversando a gatinha aí? Beleza? Mário, como toda adenina está ligada a uma timina e toda citosina está ligada a uma guanina, o que eu posso dizer aqui? Venha, matemática do DNA. Você concorda então comigo que se eu pegar timinas mais adeninas, citosinas mais guaninas, isso aqui vai me dar os 100% das bases nitrogenadas que montam essa molécula de DNA? Sim. Vou chutar aqui um número aleatório, tá? Vou chutar aqui o número 15. Vamos supor que nessa molécula de DNA eu tenha 15% de adenina. Pensa comigo, se em cada adenina eu tenho uma timina ligada, eu devo ter também 15% de timina. Quando você pega 15 mais 15, você já tem 30% das bases que compõem essa molécula como um todo. Para completar os 100%, falta quanto, galera? Falta quanto? 70. 70 para dividir entre citosina e guanina, eu vou ter 35% de guaninas e 35% de citosinas. Então, o Chargaff nos diz o seguinte, que numa molécula dupla do DNA, esses 100% de base nitrogenada, olha que coisa legal, timina e citosina, essas são as bases pirimídicas. Adenina e guanina, essas são as bases o quê? Púricas. Soma 15 mais 35, 50%. 15 mais 35, 50%. Então, quando você pegar os 100% da molécula de DNA, o quê? Você vai ter esse DNA sendo distribuído em metade de suas bases púricas e a outra metade pirimídica. A isso nós chamamos de equilíbrio de Chargaff. Beleza? E essa questão fala exatamente sobre isso, meus amores. Ela vai falar exatamente sobre isso, onde ele vai te dar uma molécula de DNA, ou parte dela, vai te dar a composição e vai pedir o que ele quer que você entenda. Só que para você resolver essa questão, você tem que conhecer Chargaff, beleza? Que mostra o equilíbrio da molécula de DNA. Bora para a leitura da questão? Dá uma olhada aí na tua tela. Vamos lá. Ó, em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual a de timina e a quantidade de guanina é igual a de citosina.
na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, adeninas e guaninas, e o total de pirimidinas eram iguais. Então, um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA. Cuidado! Pá, 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 pá. Ele pegou uma fita simples, quer dizer, ele está pegando apenas um lado desse DNA. Então, bora desenhar aqui, aprenda na prova, desenha, risca a tua prova. Ele pegou uma das fitas desse DNA, ó, e ele viu que nessa fita de DNA aqui, ó, um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA, que tinha 20 adeninas. Então, tem 20 adeninas, belê, tem 25 timinas, mas, professor, não tem que ser igual. Calma, eu estou falando de um lado, beleza? Ele diz que tem 30 guaninas e tem 25 citosinas. Isso é desse lado. Qual é o pega da questão? Lembre-se, DNA é uma molécula de fita dupla. Então, se eu tenho aqui um DNA e ele me deu a composição só de um lado, para eu entender como é esse DNA, eu vou ter que construir aqui o outro lado dessa fita, que vai ficar aqui, ó. E agora você aplica Chargaff. Se em cada adenina tem uma timina ligada, se aqui eu tenho 20, aqui eu também vou ter que ter 20. Se em cada timina eu tenho uma adenina ligada, se aqui eu tenho 25, aqui eu vou ter que ter o quê? 25. Se em cada guanina eu tenho uma citosina ligada, se aqui eu tenho 30, aqui eu vou ter que ter quantas? 30. Se em cada citosina eu tenho uma guanina ligada, se aqui eu tenho 25, aqui eu vou ter o quê? 25. E agora é que vem a pergunta da questão. Levando em consideração a fita dupla, olha a pergunta, vamos lá. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a fita dupla? Eu quero agora a fita dupla para a resolução dessa questão. Então, agora é só somar a quantidade de adeninas, ó, 20 desse lado, com 25 desse lado, então, adeninas eu tenho 20 mais 25, 45. Timinas, 20 aqui, 25 aqui, então timinas eu tenho 45. Beleza? Na sequência ele pede guaninas. 30 aqui, não é isso? Mais 25 aqui, eu tenho 55 guaninas. E aqui eu tenho 25 citosinas. Mais 30 do outro lado, eu também vou ter 55 citosinas. Como a sequência é adenina, timina, guanina e citosina, a sequência correta é 45, 45, 55, 55. E isso aqui está na nossa lindíssima letra o quê, galeritos? Letra C, meus amores! E mais uma questão show de bola, que para resolver, você mais uma vez teve que conhecer ácidos nucleicos a fundo. Então perceba, resolvi 3 questões que nós viajamos desde a estrutura do nucleotídeo, diferenciando o que é um nucleosídeo. Falamos sobre bases púricas, pirimídicas, quantidades de cadeias fechadas. Falamos sobre o número de pontes de hidrogênio que ligam as bases nitrogenadas do DNA. Falamos também sobre a ligação fosfodiéster, que é a ligação de polimerização. O nível dessas questões que nós resolvemos hoje, para nós relembrarmos os ácidos nucleicos, são questões maravilhosas, de nível que vai buscar o aluno no seu maior esplendor de conhecimento dentro do tema. Espero ter ajudado. Tio Mário com vocês sempre. Vambora pra cima, tamo junto, chubi-chubi, biologia é rock and roll. Bora!